Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos começar esse período com oração. Oremos. Senhor Deus, meu Deus, Pai, meu Deus, tiração, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de aprender a sua palavra, Senhor, que nós possamos aqui compartilhar experiências, Senhor, compartilhar aquilo que nós vivemos, que possamos estar crescendo também. Peço que eu possa estar com cada aluno, Senhor, que eles possam estar realmente firmes naquilo que o Senhor separou para eles. Eu estou te agradeço, peço pelo decorrer da aula também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou escrever aqui, só a data mesmo. Vou entrar no clima de aula também. Queria que eu 14? Só para mim entender, que eu sou um professor agora. 14, 3, 2023. Meu nome é Fábio, vou escrever, você sabe. Não sei se o Natan pediu para vocês se apresentarem. Pediu? Vou pedir de novo. Vocês vão ter que. Vocês podem colocar na cabeça aí que vocês vão ter que fazer isso aí com o professor. Mas isso é bom. Vocês se conhecem melhor, tem oportunidade de dar outras características, além da idade e do nome, né? Que a gente sempre fala. Então, antes da gente se apresentar ainda, eu vou pedir para que vocês contem o testemunho de vida de conversão de vocês, mas antes disso quero ler um texto com vocês. Efésios capítulo 2, esse texto eu me converti muito cedo não sei, né? 8 anos, teve gente que como o Natan, por exemplo, com 4 ele fala, minha irmã também foi aos 12, mas tem criança que pessoas que se convertem antes, né? Mas foi, graças a Deus, durante a minha infância, aos 8 anos, e muito consciente daquilo que Deus me mostrou naquele dia, de como eu era um pecador. Eu olhando para o passado, eu fico muito grato a Deus por Ele ter me dado a consciência do pecado daquela forma que Ele me deu, a consciência de quanto eu precisava de Deus, de quanto eu precisava aceitar Cristo como Salvador. Mas futuramente, conforme a gente vai estudando a Bíblia, eu me deparei com o texto de Efésios, capítulo 2, e eu consegui ficar mais grato ainda a Deus, porque esse é um capítulo que fala da minha condição antes de aceitar Cristo. Então, quando eu olho para isso aqui e reflito no que Deus fez para mim naquele dia, a minha gratidão realmente é bem maior. Ele retrata a minha vida antes de convertido, ou seja, o início da minha vida cristã. Eu vou ler um versículo, cada um vai lendo um, para que eu possa participar aí. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em nós, filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens, os outros também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5. Então nós foi mortos nos pecados, mas junto com Cristo Ele fez-nos vivos, pelo braço você foi salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Por nós somos o trabalho dele, o poema dele, criado no Cristo Jesus por as boas obras que preparou antes que nós precisamos andar neles. Amém. Deixa eu passar. Não, eu ia lá pedir para você. Deixa eu pegar. Além do nosso objetivo de aprender um pouco mais sobre a nossa base, na verdade essa é uma matéria bem prática, né? Vida cristã, vai falar um pouco das nossas bases, vai falar da Bíblia, da oração, aquilo que nós. Não sei para quem aqui já fez algum curso de exata, você tem lá o pré-cálculo, aquilo que vai te preparar para o cálculo.
Para nós que somos da computação, temos o FTC ali. Então isso serve mesmo para nos preparar para aquilo que vai vir, só para fortalecer realmente alguns conceitos básicos, que serão bem mais trabalhados em doutrinas, como a respeito da Bíblia, a respeito da salvação, todos esses temas serão amplamente trabalhados em outras matérias, mas aqui a gente vai poder trabalhar isso. Aqui. Então vamos lá. Pedir para que o pastor Timothy comece, dando seu testemunho, se apresentando também. Foi 3 anos, quase 4, quando minha mãe tinha programação com as crianças na nossa casa. Ela falou que sem Jesus Cristo, sem crer nele, nossa eternidade vai ser no inferno. Ele pagou o preço para nós. E para mim, para escapar do inferno, eu estava querendo receber Jesus. Foi depois que a família vai estar no céu, mas eu fui com um tormento, que esse lugar que é terrível, eu não quero ir neste lugar. Fui batizado depois, crescer com Deus, mas eu agradecer a minha mãe por o trabalho, principalmente com as crianças, apresentando Jesus na vida delas. Eu frequentava já a igreja lá, a mesma, né, Batista Monte Castelo. Eu fui levada lá à igreja por uma vizinha nossa desde pequena. Tenho uns 7, 8 anos já estava. Assim, ia por uma período de tempo, depois eu saía, depois eu voltava, depois eu saía. Mas teve um momento que eu retornei para a igreja com 12 anos, eu e minha irmã. Nós retornamos para lá e a tia Alice ofereceu estudo para minha irmã e eu fiquei assim, bem indignada que ela não ofereceu para mim. Daí eu falei, a hora que ela chegar aqui, eu meio assim, né? Assim, com a graça de Deus, né? Eu dei um reduzido. Mas eu era meio assim, então a hora que ela chegar aqui eu vou falar que eu quero também. E foi nesse momento que Deus usou, a gente fez o estudo, era um cronológico, e eu tomei uma decisão lá de Cristo, eu compreendi. O que eu comecei a fazer ali só para pirraçar, falar eu vou também, porque você não me convidou, eu quero. Eu acabei aceitando Jesus e dentro da carreira cristã, tive um momento de afastamento, talvez por conta da idade, né? Eu aceitei Jesus com 13 anos, mas foi naquele momento e nunca perdi minha convicção. Eu cresci na igreja, minha avó praticamente me criou. Ela me levou na igreja desde que eu tenho entendimento, assim, eu estava na igreja, mas eu na igreja que eu frequentava com ela, eu não me lembro de apelos ou nada assim para as crianças. E aí, quando a minha tia Élia começou a frequentar a Monte Castelo, eu também, com a tia Alice, iam acampar dentro na casa dela, nos primeiros acampamentos. Eu creio que eu tinha uns 11 anos, eu aceitei um apelo dela. E também, como a Adriana, tive uns desvios no caminho, mas foi naquele momento. Jorge? Eu, como uma família tradicional brasileira, meus pais católicos, então desde pequeno frequentando a igreja católica, fiz primeira Eucaristia, estava caminhando para Crisma, todas essas coisas. Nunca tive contato com uma denominação evangélica na minha infância. Então, durante toda a minha infância eu passei no mundão. Nunca fui um cara de bagunça, de bebedeira, de todas essas coisas. Nunca gostei disso, porque meu pai tem um mercado, essas coisas, eu vi os belos lá, me dava raiva. Então, eu nunca gostei desses caras, de beber essas coisas. Mas aí, com 12 anos, eu comecei a estudar no centro, e ali eu fiz algumas amizades, e essas amizades me começaram a me influenciar a ir para a igreja. Eu era aquele tipo de jovem que, quando a pessoa vinha falar de Deus para mim, eu
tentava humilhar a pessoa que estava falando de Deus para mim, não gostava. E essas pessoas que estavam à minha volta, que eram os nossos colegas lá do Monte Castelo, né, os jovens ali, o Sérgio, a Larissa, a Raíssa, então estavam passando por um momento conturbado também da vida dele, né? Então, não falava muito bem da igreja também, então era juntos. Teve uma certa situação onde eu fui na igreja, e era na Monte Castelo, né, e estava tendo, era uma festa lá que tinha de doce, uma competição de doce. E aí pegaram e me colocaram lá para provar os doces, entendeu? E aquilo lá me encantou, porque, velho, me deram um monte de comida ali, me trataram super bem, entendeu? E aí eu vi que a igreja a qual as pessoas estavam falando, né, naquela situação ali, não era o que eu pensava, o que eu achava. E a partir desse momento eu comecei a aproximar um pouco mais da igreja. Aí o Pedro Henrique e o Osmundo foram que se aproximaram mais de mim. O Pedro Henrique, na verdade, foi o primeiro a me oferecer estudo. Ele fez 2 estudos, depois desistiu, né? No trabalho. E o Osmundo também fez o estudo. E aí depois não deu pra gente continuar, não que o Pedro tenha desistido, né? Mas não deu mesmo. E aí depois eu pedi esses estudos, que eu fiquei interessado naquela palavra. E aí eu continuei fazendo os estudos, isso já no ano de 2010, né? Isso foi durante esse ano de 2010. E ali eu tive entendimento da minha situação como pecador, né? E aí eu entreguei então a minha vida ao Senhor. Mas eu tinha feito aquilo, mas eu não sabia, tipo assim, muito porque eu fui sozinho. Então no acampamento de 2011, lá no IAME, né, que o tema era sobre apostasia, né, 2 Timóteo 3:1, que fala, sabe, por aí, os últimos períodos são tempos trabalhosos, eu lembro até hoje, seu tio, né, pastor irmão Jaime, estava falando sobre salvação. Não é seu tio não? Seu primo, irmão? Tio da linha, né? Então ele estava falando sobre salvação, e ali eu tive entendimento realmente do que eu tinha entregado a minha vida para Jesus, o porquê. Então ali eu tive a oportunidade de entender então todas aquelas ações, a minha condição como homem, a minha condição como pecador, e somente em Cristo eu posso ser resgatado e ter comunhão com Deus. Legal. Então, foi esse dia, esse período que deu início à sua vida cristã, assim como foi na nossa vida. Então, desde lá a gente vem trabalhando. Essa matéria vai falar um pouco a respeito disso, vai falar um pouco da nossa base, o que a gente precisa. Essa é uma apostila bem específica também, graças a Deus. Foi muito útil para nós quando nós estudamos nela. Vou trabalhar em cima dela, tem alguns questionários. Eu peço que vocês façam esses questionários. Esses questionários aí, ao fim de cada lição tem um questionário muito simples, bem objetivo. Não tem, essa matéria é muito fácil de ser estudada, uma matéria muito fácil, é muito clara, a apostila é bem clara também, algo bem prático. Então, vocês não vão ter dificuldades para estudar ou para responder essas questões. É algo de 20 minutos, menos que 20 minutos você consegue resolver. E esses versículos, vou pedir para que vocês decorem também. Você pode ver que ao final de cada questionário tem um versículo. Pode ser que eu acrescente alguns versículos mais, pelo menos o mapa romano. Não sei se todos aqui têm ele decorado, acredito que sim. Mas se não tem a oportunidade de decorar o mapa romano, que é muito útil para diversos métodos de evangelização. Você usa, é baseado no mapa romano. Ele contém as 4 leis ali do evangelismo, ele mostra realmente bem fácil. Então, pelo menos isso para uma evangelização a gente precisa ter. Então, esses versículos que estão aqui, e o mapa romano também, vou passar para vocês mais detalhado. Para quem não decorou, é a oportunidade que tem para decorar. Ao fim dessa apostila, eu acredito que essa apostila a gente vai conseguir abordar ela bem tranquilo, não correndo, dando tempo para a gente compartilhar experiências, tudo. A gente ainda termina antes das aulas. Caso a gente termine um pouco antes, quero trabalhar um material com você a respeito do discipulado. Eu vou enviar, acredito que vocês, Natan está falando a respeito do e-mail, vai pegar o e-mail de vocês, vamos fazer um grupo lá, eu vou postar lá para vocês. Eu quero que vocês dêem uma olhada nesse material também, mas isso não para agora. Porque ao final dessa apostila eu quero trabalhar a respeito do discipulado com vocês, de uma maneira. É um estudo de um pastor americano, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, o pastor vai me ajudar depois.
Quero trabalhar um pouco com vocês a respeito do discipulado, um pouco mais, algo que Deus tem falado ao nosso coração aqui na nossa igreja, algo que a gente está sendo desafiado a pregar, a estimular, a deixar um método prático para isso, não mecanizar a coisa, mas observar o que a palavra de Deus nos mostra a respeito disso, pela vida de Paulo, pela vida de Cristo, e conseguir trazer isso para a nossa igreja, com o fim do amadurecimento da nossa igreja, das nossas igrejas. Então, ao final dessa apostila, eu quero trabalhar com vocês um pouco a respeito do discipulado. Contra o método de avaliação, uma prova, eu estou pensando se eu passo outra prova ou se eu dou um trabalho a respeito do discipulado, uma leitura, pelo menos, uma dissertação, um resumo daquilo, ou se eu faço outra prova, mas pelo menos uma prova é certa, as datas o pastor vai trazer, pode ser 20 minutos também, pode ser então adequado, mas acredito que não vai mudar muito. Então, uma prova, um trabalho ou outra prova, vai ser bem tranquilo, não quero deixar acumular muito assunto aqui. Então, a gente vai falando algumas coisas para você grifar e você se atente a isso para estudar para a prova. Então, vamos começar? Quando a gente abrir a nossa apostila, a gente vai ver verdades básicas da vida cristã, lição 1. É sobre isso mesmo que a matéria vai falar, algumas verdades básicas do nosso cotidiano de cristãos, e algumas lições necessárias. A verdadeira palavra, ou seja, a Bíblia. O que é a Bíblia? Nossa única e suficiente autoridade. Quando nós falamos de vida cristã, é essencial que nós olhemos para a Bíblia como palavra de Deus, como uma palavra integralmente palavra de Deus, escrita por homens, sim, totalmente inspirados por Deus. Bíblia que não foi escrita mecanicamente, ou seja, não foi um ditado. Deus usou o intelecto desses 40 homens, aproximadamente 40. Deus usou o cotidiano desses homens, Deus usou a experiência de vida desses homens. Quando a gente olha para os profetas, você facilmente consegue identificar a linguagem com que ele escreve. Você olha para um salmo, você consegue ver a linguagem de Davi, quando é de Davi. Você consegue distinguir a linguagem de Moisés. Paulo, então, nem se fala. Quando se eu abrir a Bíblia e começar a ler uma carta paulina, certamente vocês vão conseguir identificar. Porque Deus usou, não foi algo mecânico, né? A inspiração da palavra de Deus realmente usou a vida desses homens, usou as experiências, usou aquele cotidiano, o linguajar, a maneira de ver as coisas também, mas isso não tira a autoridade da palavra de Deus e não tira também a verdade de que ela é essencialmente a palavra de Deus, ou seja, ela é completamente a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que olhar para a Bíblia sempre dessa maneira, como as palavras de Deus aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Então, é a verdade. João 17, alguém pode ler, por favor? Se alguém souber de cor, pode falar também. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade, é a mensagem de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Vai falar algumas características da palavra de Deus. Pode ler? Pode ler. Quem achou, pode ler. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Eficaz é a palavra de Deus, só ressaltando, são textos que ressaltam a importância da palavra de Deus e como ela deve ser vista por nós. E aqui temos também 1 Pedro 22:25, eu vou ler aqui, 22:25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não
de somente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente, ou seja, eterna. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Algo eterno é essa palavra de Deus, que atravessa séculos e milênios aí, imutavelmente trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, trazendo a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida do cristão, trazendo um modelo de vida cristão, trazendo um modelo de vida totalmente baseado, totalmente cheio do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, trazendo modelo de vida de homens que realmente entregaram sua vida para Deus, que viveram uma vida realmente digna do Evangelho, que um dia os regenerou, trazendo eles da morte para a vida. Então, é a palavra de Deus eterna. É infalível. Deus escolheu certos homens para que escrevessem sua mensagem. Eles escreveram movidos pelo Espírito Santo, 2 Timóteo 3,16. Alguém pode ler? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essas são uma das qualidades da Bíblia, ou alguns dos efeitos em nossa vida. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende, nos educa. Deus inspirou a sua palavra a seus servos e supervisionou também o processo de maneira que não se introduzisse algum erro no contexto original. Esse supervisionamento de Deus, eu acredito que o que ele quis dizer ele deu uma liberdade, mas ele supervisionou, ou seja, não tem nada na Bíblia que Deus não quisesse que estivesse aqui. Tudo que está na Bíblia, que está dentro da Bíblia, é porque Deus quis. E nada está faltando, ou seja, ela é totalmente completa, ela é totalmente única, ela é totalmente, realmente, ela é completa, ou seja, não tem nada faltando e nem nada a mais. Mesmo quando você se depara com um texto talvez um pouco mais obscuro, ou talvez um pouco mais difícil de compreensão, pode ter certeza que aquilo ali era para estar ali. Talvez você precise estudar um pouco mais, você vai conseguir achar o porquê daquelas palavras, mas a palavra de Deus ela é totalmente completa, infalível, eterna, e ela é a verdade. Nosso manual de conduta, como nós lemos em 2 Timóteo 3,16, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Alguns outros textos que falam a respeito da Bíblia, Provérbios 30, versículos 5 a 6, é totalmente livre de erros. Provérbios 30, quem achar, pode ler. Então, o quê? 30, do versículo 5 ao 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, nada acrescente a sua palavra, para que não te arrependa e sejas achado mentiroso. Aí vem a palavra de Deus dizendo que ela é totalmente pura e ainda nos dá um aviso aí para que não acrescentemos nada além do que já está escrito. Completa, Apocalipse 22 vai falar a mesma coisa, para que não acrescente nem se tire nada, porque ela é totalmente completa. Apocalipse 22 é um texto bem conhecido, versos 18 e 19. Ela é a autoridade final, Salmo 19, 89. Salmo que fala praticamente todo o Salmo 119, e não é pequeno, fala a respeito da Bíblia. O 119, 89. Você está lendo a apostila do que você está falando? Não. Salmo 119. Caso alguém queira acrescentar alguma coisa, fica à vontade também. Salmo 119, versículo 89. Diz assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra, ou seja, a palavra que está firme eternamente. Então, ela vai ser a palavra final, com certeza.
Quando você olha para o Salmo 89 é maravilhoso ver o amor do salmista pela palavra de Deus. Não só o amor, mas a dedicação de estudar, como ele olha para a palavra de Deus. Se nós conseguíssemos, e devemos conseguir, na verdade, olhar para a palavra de Deus do mesmo jeito que o salmista aqui olha. Se você pegar um pessoal, qualquer um, você pode ler um, cada um lê um, ó. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, e dá-me a inteligência deles e viverei. Alguém escolhe um aí. 97. Ó, quanto amo a lei, é a minha meditação em todo dia. Quando a gente olha para o Salmo 119, nós vemos realmente como o salmista olha para a palavra de Deus e fica ali um alvo, né? Para que nós possamos olhar para a palavra de Deus assim como o salmista olha. Ele totalmente entregue a ser ensinado pela palavra de Deus, com o coração totalmente aberto para ouvir o que a palavra de Deus tem por mandamentos, tem por ordens, tem a palavra de Deus como amor de Deus para com ele, como fruto de misericórdia também. Tudo isso a Bíblia é para nós. É a misericórdia de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos os ensinamentos que vão nos livrar de situações da nossa vida desagradáveis. Vai ser o ensinamento que vai livrar a nossa família do inferno, que nos livra do inferno. É nas Escrituras que Cristo é apresentado como nosso Salvador. É nas Escrituras que Cristo se revela totalmente em amor, que o amor de Deus é totalmente expressado. Então, o plano de Deus é expressado não só para a igreja, mas para todo salvo, o plano de Deus para o fim dos tempos. Então, a gente tem que olhar para a Bíblia realmente como as palavras de Deus. Tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa entender está aqui nessas palavras. Então, uma verdade básica. Então, a maneira como nós olhamos para a palavra de Deus. Esse instituto tem a Bíblia como única regra de fé e prática e como verdade suprema. É do interesse do instituto que os alunos olhem para a palavra de Deus, tenham temor por ela, amor por ela, e que realmente se dediquem a estudá-la, porque é ela que nós vamos encontrar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nosso alimento espiritual é eficaz ainda, é Isaías 55:11, um texto maravilhoso. Isaías 55:11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, a palavra de Deus ela vai cumprir a missão, como diria no exército. Ela não vai voltar vazia. Muitas vezes nós nem sempre nós enxergamos a eficácia da palavra de Deus prontamente, tão evidente como devíamos. Porém, a palavra de Deus nos fala a respeito dela mesmo, que ela nunca vai voltar vazia. Ou seja, ela vai cumprir a missão que foi designada para ela por Deus. Esse texto de Isaías está dizendo isso aí. Nosso alimento espiritual, a primeira necessidade de um recém-convertido é crescer. E crescer alimentando-se da palavra de Deus. Mateus 4:4. Alguém pode ler, por favor? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dieta. Uma dieta balanceada consiste em Salmo 119, do verso 9 a 16, leitura, estudo, meditação, memorização. Todos esses aspectos a gente consegue ver nos Salmos 119. Você vê que ele fala que ele lê a palavra de Deus, ele medita, que é diferente de ler, ele estuda a palavra de Deus, ele memoriza a palavra de Deus, e tudo isso é proveitoso para a vida dele. Então, do mesmo jeito tem que ser para nós, que você possa, durante esse período, isso pode ser uma prática constante na sua vida, que você leia a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus, que você realmente memorize a palavra de Deus. Quando a gente fala de memorizar, eu fiquei muito impressionado e até envergonhado com o testemunho do pastor Paulo Júnior,
quando nós fomos num congresso da Sopra, ele falando de como as crianças da igreja dele memorizam versículos. Crianças de 12 anos, 13 anos memorizando livros. Mateus, uma criança que tinha não sei quantos anos, memorizou o livro de Romanos. O incentivo à memorização deve ser muito trabalhado, muito trabalhado. A verdade é que nem sempre nós damos uma ênfase tão grande nesse sentido, mas ou sempre, a gente olha para uma criança e a gente não vê a capacidade dela, mas eu acredito que se tem alguém alguma faixa etária que tem a capacidade de memorizar, são as crianças, pode ter certeza. E eu achei muito maravilhoso o testemunho dele, e a forma como eles incentivam, eles dão prêmios, eles realçam a importância da memorização e estão colhendo frutos. Pensa você com o livro de Romanos memorizado. O livro de Romanos vai falar, como o Nathan estava falando aqui, busão, fala da condenação, da santificação, da justificação, fala da santificação, não sei se foi da santificação também, condenação, justificação, santificação, ressurreição, ressurreição, fala de tudo isso. Pensa você com um livro de Romanos decorado, um livro totalmente evangelístico, um livro totalmente explicativo, um livro maravilhoso. A carta aos Romanos é realmente um livro maravilhoso de se decorar. E uma criança já tem todo esse livro decorado, seria muito útil, né? Então, a gente tem que se desafiar a memorizar. Quando nós fizemos essa matéria com o pastor Sebastião, foi incrível o número de versículos que ele pedia para memorizar. Era difícil, mas acredito que você fez. Não fez, né? Senão você não ia estar fazendo. Mas foi realmente maravilhoso. Ele nos desafiou muito e foi muito útil, é muito bom mesmo quando você memoriza os versículos, quando você tem trechos e porções da palavra de Deus memorizados. E eu fiquei realmente maravilhado com o testemunho dele. Crianças com diversos livros. E olha, ele falou que tinha uma menina tentando memorizar a Bíblia. Eu não sei se ela já conseguiu, qual porcentagem da Bíblia ela conseguiu. Ele tinha até me falado, mas fala para todo mundo lá. Mas eu não me recordo. Mas uma grande parte da Bíblia decorada. Vai ser maravilhoso. Então, a maneira como eles incentivam a memorização e como eles não olham para uma criança como um ser capaz de fazer isso. Eles sabem da capacidade e eles exploram. Então, que nós possamos trazer e levar isso também para nossas famílias, para quem tem filhos, para quem é professor da TV, para quem trabalha com jovens também, a gente tem que explorar isso aí até para nós mesmos. É maravilhoso você carregar consigo porções da palavra de Deus. Quando a Hélida, Fabiola também, decoraram livros inteiros, só temos a ganhar com isso. Né? Então, memorização, meditação, tudo isso. Indicações, na segunda página ainda. Separa um tempo para ler a Bíblia, isso é primordial, né? Irmãos, para a vida cristã. Eu acredito que os professores vão passar leituras para vocês, leituras extensas. Vocês provavelmente não sei se o Natan já falou, mas vocês vão ter que ler os evangelhos. Quais são as matérias desse semestre? Simples do Novo Testamento? Do Antigo? É bem grande. Aí pela frente. Mas a leitura, separa um tempo para ler a Bíblia, primordial para a vida cristã. Para início de vida cristã, para meio de vida cristã e para sempre a vida cristã. Nós sempre temos que ler a palavra de Deus. Siga um plano de leitura. Comece com os evangelhos, peça ajuda ao Espírito Santo. Isso aqui é só uma dica, né? Você pode ler anualmente o Novo Testamento, Velho Testamento, cada um tem um jeito diferente. Esse de plano anualmente, a vida da minha avó me mostrou muito e eu aprendi muito com ela. Ela lia uma senhorinha, não sei quem conheceu minha avó Florícia, ela lia 2 vezes e meia a Bíblia no ano, ela realmente gostava muito. E você via o amor pela palavra de Deus que ela tinha. Ela passava grandes períodos do dia lendo a Bíblia, Você acordava, provavelmente ela já estaria fora da casa dela, ela morava no fundo da minha casa, sentar na cadeira lendo a Bíblia. Se você saísse, provavelmente ela não deixava de fazer as coisas dela, mas todo o tempo que ela tinha, ela lia a palavra de Deus. Todo o tempo que ela tinha, ela lia a palavra de Deus. O pastor conta ainda que
o pastor tinha preparado um plano de leitura anual, né? Ele fez e entregou um para ela. Antes do ano ela foi pedir outro para o pastor e ela sempre pediu, até que ele imprimiu vários para ela e deixou com ela. E ela sempre marcando, sempre lendo a Bíblia. Então, você pode fazer como você quiser, você pode ler, mas o importante é que você não fique sem a leitura bíblica. Mas a leitura corrente realmente é bem, eu acredito que todos vocês aqui, não sei se todos já leram a Bíblia corrente no ano, mas se vocês não, façam isso, realmente é muito bom. Você tem uma visão bem mais ampla da história, do plano, você consegue associar as coisas. Uma outra leitura que eu gosto muito é quando você lê os históricos, seja 2 Crônicas, Reis, 1 e 2 Samuel, quando você olha a história dos reis, e você lê também os profetas, porque os profetas eles estão encaixados no período dos reis. Então quando você lê aquilo que Josias fez, você olha o profeta que estava pregando naquela época, quando você vê a mensagem do profeta, teve alguns profetas contemporâneos, Jeremias, o que eles estavam falando, quando você associa para a vida daquele rei, você vê muitas vezes aquelas exortações vão de encontro com os erros dos reis, aquele período bom vai de encontro com aquele rei bom, assim como foi Josias, outros homens, outros reis que agradaram ao Senhor. Então esse paralelo é muito legal, gente. Quando você pega os profetas, e os maiores e menores, e encaixa eles nos períodos dos reis, é uma coisa magnífica mesmo. Eu não sei em português, porque eu leio normalmente em inglês, quase sempre. Mas em português tem os planos cronologicamente, onde você lê os livros quando aconteceu. Similarmente como o senhor está falando, o profeta e reis trabalhando junto, mas eles pegam, tipo, você começa a ler em Gênesis, depois você lê a maior parte do Jó, volta para Gênesis, a Bíblia inteira está na ordem, ou o plano da leitura está na ordem, cronologicamente. A Bíblia, você fala, não, a Bíblia ela não está separada cronologicamente. Não, eu já tinha esse Bíblia, mas a Bíblia está separada assim, ou o plano de leitura está separado. Já viu isso? Não, tem, algumas Bíblias vêm com plano de leitura, algumas Bíblias vêm com plano de leitura sequencial, cronológico. Você vai achar na internet para você fazer esse plano. Não, mas em inglês mas eu nunca procurei em português, isso que você está perguntando. Se você deve ter, com certeza. Porque é muito bom. É muito bom. Eu vou fazendo pela sinopse. A primeira vez que eu fiz isso, eu li a sinopse o resumo do livro e eu via os reis e procurava lá nos livros dos reis, ler aquilo que ele fez, aquele período, e ler os profetas. Quando a gente estudou os profetas, quando a gente leu o profeta, a gente fez isso. Mas certamente tem na internet um plano de leitura cronológico, né? Ou seja, Gênesis, Jó, realmente que encaixa nesse período. Interessante que o senhor falou, Jó, quando você pensa, ele viveu no período bem após a criação mesmo, né? Talvez foi um dos primeiros livros escritos. Isso é muito legal, isso te dá uma compreensão muito boa. Quando você lê, se você lê só os profetas, você vai aprender muito, mas você aprende muito mais quando você entende porque aquele profeta está falando aquilo, você entende os símbolos que Deus estava falando. Quando você vê Ezequiel, todos aqueles símbolos que Deus dava para ele, tudo aquilo que ele teve que fazer, quando você associa isso ao período que eles estavam vivendo, realmente é muito bom. Mas então, tem diversos planos de leitura, tem desse jeito, tem quem gosta de ler primeiro o Velho Testamento, quem gosta de ler Romanos, João. Quando você lê os sinóticos, lê os 3 primeiros, depois continua Atos. Muita gente faz isso aqui, lê Mateus, Marcos, Lucas e Atos, vai direto para Atos, que é a continuação daquilo ali. Né? Não que João não seja, mas João também fala de Cristo, fala de outro aspecto de Cristo, mas fala de uma maneira um pouquinho diferente dos outros 3. Ele não é sinótico, né? Mas o importante é ler, né? E você vai saber discernir qual vai ser a melhor forma para você extrair o conhecimento. Mas você tem a vida inteira, você pode ler diversas. Você vai para frente, do meio para fora, do meio para lá.
A Bíblia é o livro que nos fala, Provérbios 6, 22. Uma meta de beber menos água durante o estudo aí. Provérbios 6, 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Um livro que nos fala. Eu li eu estava aqui num site e eu vi um texto do John Piper, maravilhoso. Eu gosto muito de ouvir pregar, de ler sobre texto. Ele contando o dia que Deus falou com ele. Ele vai falando de uma forma tão bonita, ele vai de como a experiência de ter ouvido Deus falando com ele. Ele vai descrevendo aquela situação da forma, e no final ele revela. Eu fiz isso numa leitura bíblica. É incrível. Eu não vou conseguir descrever como ele descreveu, porque ele foi aquele texto lá, um texto até poético, né? Ele descrevendo o dia que Deus falou com ele. É muito interessante a maneira como ele olha para a Bíblia, como se Deus estivesse realmente falando aquilo que ele precisava ouvir. Na meditação daquela manhã, e ele acaba convidando nós a ouvirmos a palavra de Deus, né? Então a Bíblia é realmente um livro que nos fala. Não é difícil você ter essa sensação também. A Bíblia é um livro com poder. Hebreus 4:12. Alguém sabe de qual? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e das medulas. Não, alma e espírito, juntas e medulas, e apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Interessante esse texto, né? Ele fala dos 3 aspectos do homem, né? Ou seja, juntas e medulas aí, referente ao corpo, físico, alma, coração, ou seja, o homem é um ser tricoteno, né? Vocês vão aprender isso, ou seja, tem corpo, alma e espírito. E esse texto ele fala que a Bíblia ela é apta e ela penetra nessas 3 camadas. É muito comum em culto de oração você eu peço para que Deus me abençoe na vida espiritual, na vida física, se separa ali, né? Mas a palavra de Deus ela é algo que consegue realmente no nosso mais íntimo ela consegue abranger todas essas 3 áreas, ou seja, ela realmente é a palavra de Deus para o homem, ela trabalha completamente nesse sentido. A Bíblia é o livro para ser obedecido. Tiago 22, 23. Vou deixar primeiro aqui, eu vou ler. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Isso está bem ligado com a forma como você olha para a Bíblia, né? Se você não olha para a Bíblia como sendo a palavra de Deus, dificilmente você vai ver ela como um livro que deve ser obedecido. Então, se você olha para a palavra de Deus como palavra de Deus, você não vai ter dificuldade de fazer isso. Eu não estou falando que é algo fácil, mas isso tudo é como a palavra de Deus, como você olha para a palavra de Deus. Esses dias eu estava dando discipulado com um jovem na minha igreja. Eu fiquei muito feliz com o que ele me falou. Foi um desafio muito grande para mim, algo que mexeu muito no meu coração. Ele falou: você já ficou algum dia sem ler a Bíblia? Ele falou para mim. Eu falei: olha, infelizmente já fiquei algum dia sem ler a Bíblia. Ele falou assim: é tão ruim, né? Ele é um novo convertido, ele tem apenas 14 anos, mas o jeito, ele é bem ingênuo, não é ingênuo, ele é bem inocente até pela idade dele, eu gosto muito dele. E ele falando desse jeito: você já ficou algum dia sem ler a Bíblia? É maravilhoso ver o jeito como ele realmente é uma pessoa que lê. Como você faz discipulado com ele, se você pede para ele ler, ele vai ler. Ele falou: estou lendo Romanos, estou lendo 2 vezes os meus capítulos porque eu quero entender mais. A sede dele pela palavra de Deus é muito contagiante. Luan, não sei se vocês já viram ele, já foi para o castelo. É muito contagiante a forma como ele sente a necessidade da Bíblia, como ele sente a necessidade de entender a Bíblia também. Quando eu estou dando o estudo para ele, ele sempre tem questionamento, ele sempre tem coisa. Se você dá um livro extra para ele ler, ele vai ler.
em um ano ele deve ter lido uns 4 livros já. Não foram livros pequenos não. E isso não atrapalhou a leitura da Bíblia dele, então é um desafio para nós que professores de PB, líderes, o próprio pastor Timothy. Então, nós, talvez nem todos aqui vão ser pastores, mas certamente vamos estar à frente de alguma coisa, até porque se vocês estão aqui... Eu tenho certeza que não serei. Vocês não vão ser, né? Graças a Deus. Espero que... Vai insistir cada vez. Não quero ficar perto de ninguém, mas certamente vamos estar em posições à frente, até porque se não fosse assim, dificilmente Deus colocaria esse desejo no seu coração. Quando conversando com o Natan a respeito de chamado, é muito difícil você acreditar que Deus te proporciona um ensino, te dá essa oportunidade para que você fique sentado no banco e guarde isso para você. Então, você tem que compartilhar. Então, é um desafio para nós olharmos a palavra de Deus como ela tem que ser vista. Leitura, Salmos 119, são vários textos aí, mais doce que mel, que falam características da Bíblia. O Salmo 119 vai ser muito citado quando você for estudar a Bíblia, em bibliologia, todos esses estudos, porque Salmo 119, acredito, o senhor conhece outro texto que fale mais a respeito da palavra de Deus? Não, na sua Bíblia em português, na cada 8 versículos, tem a letra do... Em português, nós perdemos. É a pobreza do português. Olha, porque eu não sei se todos vocês sabem que cada 8 letras, todos os versículos, se você pega no hebraico, começa com a mesma letra. Que cada letra do alfabeto... Bem, eles têm os letras, no caso a divisão do 8 versículos, sim. Não, eles informam a letra que mas a gente perde o acróstico. Infelizmente a nossa... daí você consegue ver a necessidade de um estudo talvez futuro de um hebraico, entendeu? Porque a gente perde muito. O português, por mais complexo que ele ainda é muito pobre em relação àquelas línguas. Isso aqui o Salmo 119, para o judeu, é muito fácil de ser memorizado, porque começam com a mesma letra, a cada 8 versículos você vai ver, é uma letra, começa do A, B, C, D, e cada versículozinho é a mesma letra, ou seja, é algo muito fácil de decorar. Sim. Foi algo feito para decorar, foi algo feito para estar na mente dos judeus, do povo de Deus, para quem lesse. Infelizmente o português ele empobrece demais o Salmo 119. Empobrece demais. Não tem como de forçar as palavras, mas sabendo no original que foi assim, é incrível. Então só procurar olhar no Salmo 119 no hebraico e você vai ver. Você vai conseguir ler, porque é absurdamente diferente. O pastor Ricardo tinha uma Bíblia aí. Tem, eu peguei. Dá até para trazer semana que vem para vocês dar uma olhada. O dia que ele falou isso pra gente, eu fui olhar. É maravilhoso. Mas eu falo que a gente perde, por quê? Porque para o judeu é muito fácil decorar o Salmo 19. O Salmo 119, eles recitam o Salmo 119, eles cantam o Salmo 119. E fica muito fácil. Porque a música ela é formada por rimas, né? Então, quando você tem cada versículo com uma palavra, com a mesma letra, fica bem mais fácil. Aí a gente perde isso aí. Mas é interessante a informação, né? Ele é separado do outro, é muito bacana isso. Mas eu não conheço outro livro. Por que disso também? Realmente é a ênfase de Deus para a necessidade do conhecimento, da memorização, da leitura, da palavra de Deus. Então, eu não conheço outro capítulo, outra parte da Bíblia tão dedicada à Bíblia como 119, acho que não tem. Se você achar aqui, eu digo que não. O Salmo 119 vai ser sempre muito usado aí, ó. Você pode ver mais doce que o mel, retos de coração, os retos de gosto da obediência, abre os meus olhos, a palavra da salvação, sejam praticantes da palavra, felicidade verdadeira, todos esses textos aí referentes a essas coisas você pode ler. Quando olhamos para a Bíblia, como as palavras do nosso Deus, ela nos serve de fonte de verdade. Quando a gente lê João 17, a gente deixa falar, santificos na verdade, a tua palavra é verdade, de bênção quando obedecemos. Lucas 11, 28, alguém pode ler?
Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Uma bem-aventurança, hein? Para aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Fonte de vitória na guerra, né? Em Efésios 6:17 a gente vê ali que é a nossa espada. E quando usada da maneira correta, certamente nos garante a vitória. Então, é fonte de vitória na guerra contra o pecado, na guerra contra o nosso inimigo Satanás. Fonte de poder, Romanos 1,16, que não me vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, fontes de poder. Porque a Bíblia, nós temos os evangelhos, como vocês vão estudar, mas a Bíblia toda sangra, como alguém disse. Qualquer parte da Bíblia, ela tem, ela sangra. A Bíblia toda, de capa a capa, sangra, porque de capa a capa ela revela o plano de Deus para a salvação de diversas formas, de períodos diferentes, de forma diferente, mas a Bíblia toda revela o plano de Deus para a salvação. Fonte de orientação, Salmo 119, 105, mais uma vez citando aí. Fonte de crescimento, 1 Pedro 2,2, vamos ver esse texto que é bem interessante. 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, você deseja ardentemente, no texto da palavra em Provérbios, a gente vê aí que o Salmo, em Provérbios a gente vê Salmista. Em Provérbios a gente vê Salomão falando da sabedoria divina como algo mais. Na Bíblia a gente encontra a sabedoria divina, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, a gente adquire a sabedoria divina, ou seja, dada por Deus. E ele fala que nós devemos desejar mais que o ouro, mais que a prata. Ela é mais desejada que o ouro e prata. Então, a palavra de Deus, quando nós olhamos para ela realmente como a palavra do próprio Deus vivo aos nossos corações, a gente consegue extrair muito mais dela. Então, que sempre o nosso olhar para ela dessa maneira. Vocês, na casa de vocês podem fazer esse pequeno questionário, só para relembrar a lição, para abordar alguns aspectos diferentes, bem rapidinho. Façam, não deixem de fazer, por favor. Salmo 119:11, vocês guardem no coração, essa versão muito diferente, as tuas palavras para não pecar contra ti. Bem, acredito que todo mundo tem isso decorado, né? Então, Romanos 3:10, eu vou até anotar aqui. Eu quero que vocês decorem Romanos 3:10. E deixe esse texto também, esse Salmo 19:11. Como é muito fácil. Romanos, vou botar aqui também. 3:10. Não esqueçam de decorar. Acredito que falta 5 minutos só, né? Nós vamos dar só uma pincelada aí na outra lição, mas a gente vai ter que trabalhar ela mais veementemente. Mas acredito que a gente pode terminar agora. A gente começa a outra lição, que é a respeito do pecado. Já começa e termina. Tá bem curtinha também. Então é isso aí. Alguma pergunta? São os 2 versículos para ela também. 2 versículos. Salmo 119. O senhor tem problema se eu memorizar em inglês os versículos? Não. Se o senhor sabendo falar, Tá. se o senhor precisar usar ele em português, o senhor vai conseguir? Eu acho mais difícil para mim memorizar Nossa. os versículos em português. Mas o senhor sabe o que está falando, né? O senhor pode memorizar. Se quiser aí.
Não, o senhor posso ver no vídeo em inglês que eu estou falando certo. Eu posso ver Você não pode falar. Você vai conseguir traduzir, né, quando você quiser. Tá bom, tá tranquilo. Ô Fábio, eu tenho nós vamos ter a vida cristã, nós temos evangelhos. Quais são os horários da sua aula? Vai ser quando? Vai ser amanhã? Ou vai ser na sexta-feira? Ou vai ser só na outra sexta-feira? Minha aula é hoje. Toda segunda? Toda segunda. Ele não passou horário para vocês? Acredito que ele vai passar. Mas segunda-feira vai ser um professor por aula, né? Então, segunda-feira fica Natan no primeiro tempo. Ele vai passar. Porque se não passou, eu vou falar para ele passar. Natan no primeiro tempo, nos 2 primeiros tempos, depois do recreio, e os 2 primeiros intervalo, família, intervalo, lanchinho, como vocês quiserem. E na terça-feira eu não sei qual que vai ser o pastor César e o pastor Sebastião. O pastor César e o pastor Sebastião na terça. E na sexta-feira acredito que só o pastor Ricardo. Vai ser assim. Ele vai passar. Acredito que ele vai passar para vocês orar. Só fica vendo que continua fazendo. Sim. E tem que voltar com ela. Então tá. Toda segunda. Essa apostila de hoje vai ser só hoje. Amanhã precisa trazer. Precisa trazer amanhã. Amanhã os outros professores vão dar. Vai passar as outras. Tudo bem? Mais alguma pergunta aí? A prova vai ter 25 questões. Uma dissertativa. Toda dissertativa. Não tô brincando. Eu gosto mais de dissertativa. Não, fica tranquilo. É isso aí. Então, Advogado gosta de dar info mesmo. Tem duas. Não, a gente teve. A gente, quando os pastores entregavam as provas, muita prova dissertativa, né? Principalmente das de doutrinas, vocês vão ver isso aí. Mas tinha improviso. Você tem um professor que tinha o dom do improviso. Natan, meu amigo. Mas é isso aí. Muito bom, gente. É isso aí. Vamos orar e até semana que vem. Senhor Deus, Deus Pai, Deus de geração, te agradeço por essa aula. Peço que eu possa estar me auxiliando, o Senhor estando comigo também. Nós possamos realmente cumprir os objetivos dessa matéria, Senhor. Falar a respeito da vida cristã, que nós possamos compartilhar experiências, Senhor, que tanto eu quanto eles possamos aprender, realmente fortalecer as nossas bases, carregar sempre conosco a necessidade de olhar para a palavra de Deus como a sua voz falando no nosso coração, Senhor. Que isso sempre seja ardendo em nossas mentes e corações, que nós não perdemos isso com o passar do tempo, então que nós possamos também estar cientes das bases bíblicas, das bases cristãs, para que nós possamos estar sempre firmados em Ti. Isso que eu te oro e agradeço, para que o Senhor possa estar acompanhando cada um para os seus lares. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Quanto ao sonho, irmãos, eu sou tolerante. Eu estudei com